Ao nós observarmos o texto da viúva de Naim, nós observamos que vinha uma multidão com ela, enterraram um momento fúnebre, e Jesus, ele chega no portão da cidade de Naim, ele vê aquela multidão, e ele simplesmente, ele sabe o que é que está acontecendo. E Jesus, ele se direciona primeiro àquela mulher. Ela já enterrou o seu marido, ela agora está indo enterrar o seu filho. Então quer dizer que ela não tem mais posicionamento, ela não tem mais chão. Aquela mulher, ela perdeu todas as suas esperanças. Eu quero falar para você, você que não tem mais esperanças, porque você perdeu algo na sua vida. Se você perdeu algo na sua vida, isso seja na vida sentimental, financeira e espiritual, se você perdeu algo na sua vida, eu quero dizer para você, Jesus, ele vai e ele quer te devolver o que você perdeu. E o que muitas das vezes, o porquê que nós perdemos a instabilidade? Nós perdemos a instabilidade por causa que nós passamos por momentos de aflições, dores estas, que nós olhamos e vemos que não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais caminho, não tem mais a oportunidade, não tem mais oportunidade. Nós colocamos a dificuldade primeiro. Jesus, quando olha para aquela mulher, primeiro ele trata do emocional dela. Jesus diz para ela desse jeito: não temas. Não temas, eu cheguei. Não temas, a solução chegou. Não temas, o milagre vai acontecer. Não temas, se o problema é o menino, ele diz: menino, levanta-te. Se o problema fosse qualquer outro problema, como o problema da mulher samaritana, Jesus diz desse jeito: bebe da água da vida. Se o problema for algo como era na vida de Zaqueu, Jesus disse: veio salvação a esta casa. Se o problema for físico, Jesus disse desse jeito que quando ele está passando pela multidão e alguém toca nele, virtude sai dele se você tocar em Jesus. Eu quero dizer para você que o único objetivo, o único jeito, a única solução, a única definição que nós podemos encontrar é na pessoa de Jesus, porque Jesus nunca vai ver um filho dele, vai ver alguém que ele ama, porque Jesus, ele te amou tanto que ele se entregou na cruz do Calvário por você passar por uma prova e deixar você de mão. É claro que muitas das vezes Jesus, ele nos deixa em meio à prova. O filho daquela mulher não podia ter morrido. Se fosse outro caso, o marido dela também não, mas Jesus, ele permite o luto, Jesus permite a prova, Jesus permite a dificuldade, para ele dizer para você desse jeito: não temas, eu cheguei. Não temas. Se o problema for aqui, for na alma, Jesus diz desse jeito: ei, eu sou bom pastor. Se você andar pelo meu caminho, eu aliviarei as tuas dores. Haverá alívio para a tua alma, haverá descanso para a tua alma. Se o problema for físico, Jesus, ele cura o problema físico, como ele curou, como ele sarou, como ele tirou até da morte aqueles que estavam mortos. Eu quero dizer para você também, você que anda na multidão, muitas das vezes, você que está na multidão com problemas, Jesus, ele disse para aquela mulher: não temas, e fez um milagre acontecer. E quem estava na multidão fraco, estava vendo agora o autor da vida dando vida. Quem estava na multidão chorando, eles vão começar a se alegrar porque não estão mais indo para um funeral. Ei, quando Deus, ele opera um milagre na vida, quando Deus
salva, quando Deus liberta, quando Jesus transforma, quando Jesus cura, quando Jesus transforma vidas, o milagre não é apenas para quem alcançou o milagre, mas é para quem está ao redor, para contar, olha, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta e Jesus ainda leva o pecador para o céu. Que Deus te abençoe. Isso é um vídeo